você prestou bastante atenção nas músicas, você deve ter percebido que são canções que exaltam o santo nome de Deus. Como não entoar teus louvores? Bendito seja o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Nós estamos diante de um texto hoje, ao qual o apóstolo Paulo começa a desenvolver os aspectos da salvação, e ele começa lá no versículo 3, e vai até o versículo 14, sem parar. Esse é o parágrafo mais longo do Novo Testamento. O apóstolo Paulo não consegue parar, porque ele fica maravilhado com a grandeza de Deus. E nesses versos, Paulo começa a mostrar o poder de Deus na salvação do homem. E ele exalta a Santíssima Trindade. Ele rende louvores. Nesses versos, Paulo apresenta o papel de Deus na salvação, Deus Pai. Depois ele passa a apresentar o papel de Deus Filho na salvação, a sua obra, o que ele fez. E por fim, o papel do Espírito Santo. E quando Paulo transita de uma pessoa da Trindade para outra, Paulo diz assim: para o louvor da sua glória. Então, como não entoar louvores a Deus? Como não ser grato? Minha intenção, nesta manhã, era abordar, do versículo 3 ao versículo 14. Porém, assim como Paulo, eu fui levado a me aprofundar, a cavar o versículo 3. E quando eu percebi, meu paper já estava com 4 páginas. Porque nós estamos diante de tesouro. Esta carta é preciosa. E quanto mais você cavoca, mais você encontra. Então abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Na semana passada nós estudamos os 2 primeiros versos, o versículo 1 e 2. Hoje nós vamos estudar apenas este versículo, que é o versículo introdutório para esta sessão, para esta nova sessão, a qual Paulo apresentará o propósito eterno de Deus na nossa salvação. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é rica, penetrante. A Tua Palavra que nos ensina, nos corrige, nos admoesta. A Tua Palavra que revela quem o Senhor é. É através desta palavra que nós chegamos até a Ti. Esta é a revelação completa do Senhor para nós. Sendo assim, Santo Deus, tenha misericórdia de nós nesta manhã e mais uma vez fale conosco. Traga instruções aos nossos corações. Traga alegria pela nossa salvação. Coloque em nossos lábios cânticos de louvores, ações de graças, porque a Tua obra é magnífica. A obra da salvação é um verdadeiro presente para todos nós. Dê a nós este coração grato. Nos abençoe aqui como povo Teu, nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. No sermão passado, nós aprendemos acerca da nossa posição em Cristo, quando estudamos os versículos 1 e 2. E na semana passada respondemos à pergunta: quem somos em Cristo? Quem somos em Cristo? Olhando para os 2 primeiros versos da Bíblia, desse texto aqui de Efésios, nós descobrimos que em Cristo nós somos fiéis e santos. Somos santos porque Deus, antes da fundação do mundo, nos separou para si mesmo. E Ele fez isso de forma incondicional. Também vimos que somos fiéis
Porque Deus considerou a fidelidade de Cristo em nosso lugar. Deus olhou para Cristo em nosso lugar. Por isso Ele pode te considerar um fiel. Porque Cristo é o verdadeiro fiel. Então somos santos porque Deus nos separou para Ele. E somos fiéis porque Deus olha Cristo em nós. E Ele nos considera fiel. Também vimos que somos santos e fiéis, não por causa das nossas obras, mas por causa das obras de Cristo. Por isso, somos santos e fiéis em Cristo. Vimos também que a nossa condição não era das melhores. Na verdade, era das piores. Lá no capítulo 2 desta mesma carta, o apóstolo Paulo descreve a raça humana como morta em seus pecados, em seus delitos, em suas transgressões. O homem caído é descrito como que vivendo diante dos ditames de Satanás, seguindo esses ditames. O homem também é descrito como alguém que vive buscando satisfazer a sua própria natureza caída. E para piorar, o homem é descrito como que merecedores da ira de Deus. E isto por natureza. Nós encontramos aqui a pior descrição que pode ser dada a respeito de alguém. Merecedor da ira de Deus, não porque você fez algo errado, mas por causa da sua natureza. A natureza que você já herda dos seus pais, a natureza de Adão. E ninguém nestas condições pode ser chamado de santo e fiel. Muito pelo contrário, somos o oposto disso. Somos blasfemos e infiéis por natureza. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos em guerra contra Ele. Veja só, irmãos, o problema que o pecado causou na raça humana. E nestas condições, só há uma única saída. O próprio Deus agir em favor de nós. E Ele agiu. Esta ação de Deus em nosso favor foi uma ação incondicional e gratuita. No versículo 2, nós fomos lembrados por Paulo naquela saudação que Deus estabeleceu a nossa paz com Deus em Cristo pela graça. Resumindo, somos santos e fiéis em Cristo. E como resultado disso, gozamos da paz que nos foi dado pela graça do nosso Senhor Jesus. Agora, dos versos 3 ao 14, nós somos ensinados acerca de como foi possível reverter essa nossa terrível condição. Como Deus resolveu o nosso problema. Nesses versos, como eu disse, encontramos o parágrafo mais longo do Novo Testamento, onde Paulo apresenta os seus argumentos acerca dos propósitos eternos de Deus na salvação do homem. E Paulo vem como uma avalanche que vem crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, e ele não consegue parar diante desta maravilhosa obra da salvação. Nesses versos, veremos que a nossa condição só foi revertida pelo fato de a Santíssima Trindade entrar num pacto eterno de redenção a nosso favor. O que nós vamos encontrar aqui nesta porção é Pai, Filho e Espírito Santo executando este pacto. Veremos Paulo descrevendo então o papel da Santíssima Trindade nesse processo. Hoje não vai dar tempo de tratar disso, mas no próximo sermão eu quero tratar acerca das economias da Trindade. Bom, o que é isso, né? Trindade está guardando dinheiro? O que é a economia da Trindade? Economia diz respeito ao papel que cada pessoa da Trindade tem no processo da salvação. Isso nós vamos ver a partir da semana que vem. E se você já leu esse trecho, que vai até o versículo 14, de forma atenta, você deve ter percebido o que eu falei aqui na introdução. Que quando Paulo transita de uma pessoa para outra, ele exalta a glória de Deus. Veja aí o versículo 6, após falar de Deus Pai, ele diz assim, para o louvor da sua gloriosa graça. Ora no versículo 12, depois de falar do papel do Filho, Paulo diz
diz assim: sejamos para o louvor da sua glória. Depois de falar do papel do Espírito Santo, lá no versículo 14, Paulo diz assim: para o louvor da sua glória. Quando você entende a obra da salvação, você não pode fazer outra coisa a não ser render louvores a Deus, exaltar a Deus. Isso é algo natural que deve acontecer em nossas vidas, porque quando você descobre o que você era sem Cristo e descobre agora o que você é por causa de Cristo, se o seu coração não se aquecer, se os teus lábios não se estremecerem diante de Deus, então você deve checar o seu coração. Tem alguma coisa errada com você. Mas hoje, por falta de tempo, vamos ficar apenas com o verso 3, que é o verso que introduz essa sessão e é um verso propício para a introdução deste trecho. Este verso que nós vamos estudar, ele pode ser considerado o versículo-chave desta epístola. Por isso, nós vamos ficar nele nesta manhã. O primeiro ponto que nós podemos salientar aqui desse texto é que Paulo começa logo de cara com uma doxologia. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que doxologia é aquelas palavras de gratidão, de louvor, de exaltação a Deus. Paulo começa chamando Deus de bendito. Bendito seja. Paulo, ele começa exaltando a Deus, porque na sua mente ele já havia compreendido o papel da Santíssima Trindade na obra da salvação. Essas compreensões que Paulo teve acerca do poder de Deus, como Deus reverteu a nossa condição, o levou a exaltar o santo nome de Deus. Muitas pessoas torcem o nariz para o estudo doutrinário, considerando desnecessário. Algumas pessoas até mesmo criticam esta igreja aqui, porque dizem que aqui não temos pregação, nós temos estudo bíblico. Porque o nosso sermão aqui é um sermão expositivo, da qual nós abrimos o texto, explicamos o texto. Muitas pessoas dizem que o estudo doutrinário é desnecessário. E até algumas pessoas usam aquele famoso texto isolado: a letra mata. Tome cuidado, não estude a Bíblia, você vai ficar louco, a letra mata. Muitas pessoas pensam que Deus não se importa também com a maneira como Ele é adorado. Alguns diriam: o que importa é que eu faço com o meu coração, Deus está vendo o meu coração. Não fala isso para Nadab e Abiú. É verdade sim que a nossa adoração deve fluir do nosso coração, mas jamais separado do conhecimento. Jamais. Jamais. Paulo louva a Deus chamando ele de bendito por causa das doutrinas absorvidas por sua mente. Ele louva a Deus pelo que Deus é, não pelo que ele acha que Deus é. Paulo jamais menosprezou o estudo teológico. Inclusive, estamos diante de uma epístola profundamente teológica. Esta carta pode ser dividida em duas sessões. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo abordará questões doutrinárias, teologia em toda a sua profundidade. Dos capítulos 4 ao capítulo 6, Paulo traz toda essa teologia prática. É a prática. Paulo vai tratar nesses capítulos finais acerca da família, acerca dos escravos, papel do homem, papel da mulher, papel do filho, papel dos servos. Tudo isso depois de falar de doutrina. E nós encontramos em Efésios o padrão de Paulo em quase todas as suas epístolas. Qual é o padrão? A ortodoxia vem antes da ortopraxia. O que é a ortodoxia? Ortodoxia é o ensino correto, é o ensino reto, é a sã doutrina. E ortopraxia é a prática correta. Se você tentar praticar algo que você não conhece, você será um mero legalista ou um moralista. Para Paulo, ser um bom pai,
ser um bom marido, ser uma boa esposa, estão fundamentados na doutrina da igreja. Doutrina da igreja exposta aqui nesse capítulo. Nos capítulos 1, 2 e 3. O apóstolo Paulo trata então, nesses versos que estudaremos nesta manhã, o único verso que estudaremos nesta manhã, acerca da nossa posição em Cristo. Para depois, lá na frente, falar para nós que devemos ser bons pais, bons maridos, boas esposas, bons funcionários, porque temos uma posição em Cristo. Então a ortodoxia antecede a ortopraxia. O mesmo se aplica à verdadeira adoração. Paulo adora a Deus chamando-o de bendito, porque ele compreendeu a sã doutrina. Somente o Deus verdadeiro é bendito. Somente o Deus verdadeiro é bendito e digno de todo louvor. Se faz necessário acrescentar a palavra verdadeiro, Deus verdadeiro. Por quê? Pelo fato de que muitos evangélicos hoje são idólatras. Não pense que a idolatria é algo próprio dos católicos. Muitos evangélicos são idólatras, pois por falta de conhecimento, por falta de estudo bíblico, criam em sua mente a imagem de um Deus, segundo o seu próprio gosto. E ao criar este Deus na sua mente, no seu coração, passa a adorá-lo. Domingo após domingo, esta pessoa vai à igreja, vai ao culto e rende louvores a esse Deus, que não é o da Bíblia, é o Deus da sua mente, o Deus que ela criou. Para alguns, Deus é apenas o Papai Noel, que está aí para te dar presentes, bênçãos. Talvez o gênio da lâmpada, a qual você esfrega, está aqui, saia, quero meus pedidos, você tem que atender. Alguns acham que Deus é seu capacho, e chega a dar ordem, eu determino, faça isso. Você tem que fazer. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da mente de muitas pessoas. Se na sua mente Deus é isso, você é um idólatra. Porque você está adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Sendo assim, devemos fazer todo o esforço para aprender mais e mais da palavra de Deus. Devemos meditar, estudar, se aprofundar em conhecer a palavra de Deus, pois é nela que encontramos o Deus verdadeiro e digno de louvor. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E se de fato nós captamos o significado de graça e paz lá do versículo 2, não podemos fazer outra coisa a não ser louvar esse Deus, o Deus bendito. O apóstolo Pedro, de igual modo, bendiz o nome santo de Deus. E as razões são as mesmas. O apóstolo Pedro entendeu o papel de Deus na nossa salvação em Cristo Jesus. E veja o que ele disse em 1 Pedro 1, 3 em diante. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro começa de forma semelhante a Paulo aqui, bendizendo o nome de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele prossegue, conforme a sua grande misericórdia. Por que Pedro chama Deus de bendito? Porque Jesus é bendito? Por causa da doutrina de Deus, da salvação. Por causa da misericórdia. Pedro continua, ele nos regenerou. Ele entendeu a doutrina da regeneração. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus, doutrina. A doutrina da ressurreição. Por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais perecerá. Poderá perecer, macular-se, tirar aqui que está tudo embaçado, ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus. Olha a compreensão de Pedro acerca dessa herança. Nós vamos perceber que o que estamos lendo aqui é bem familiar com o que encontraremos na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Ele continua dizendo, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Veja que está na mente de Pedro, a doutrina da salvação. Deus é bendito pela obra que Ele realizou em nossa vida.
Esta salvação está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Nisso vocês exultam. Nessas verdades profundas e teológicas. Ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Isso nós vamos ver daqui a pouco também nesse texto, que nós estamos estudando. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Cristo Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. O quê? A salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinadas a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Quando lhe predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos, a ele foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Porque o apóstolo Pedro bendiz Deus e Jesus Cristo aqui? Por causa da doutrina da salvação. Por causa da doutrina da salvação. Será, irmãos, que os nossos corações irrompem em louvores a Deus quando nos deparamos com verdades profundas? Será que você, diante desse texto, dessa riqueza, desta profundidade, será que o seu coração irrompe em louvores a Deus? Você já teve a experiência de ter que interromper a leitura bíblica para render louvores a Deus por ter se deparado com uma verdade impactante? Você teve que fechar a Bíblia, você não conseguiu mais ali, você teve que se prostrar diante de Deus e agradecer a Ele por conta desta verdade. Será que nossas vidas são eternas doxologias? Será que Deus encontra nos nossos lábios adoração, louvor, gratidão, ou o oposto disso? Você seria capaz de descrever o porquê Deus é bendito? Por que Deus é bendito? Você poderia completar, Deus é bendito por... Complete aqui com uma doutrina básica. Complete com um atributo de Deus, pelo menos. Você seria capaz? Nós já sabemos que o apóstolo Paulo louva a Deus o chamando de bendito. Mas uma pergunta precisa ser feita. Quem é Deus? Quem é Deus? Essa parece ser uma pergunta muito óbvia. E se for óbvia para você, louvado seja Deus por sua vida. Mas essa não é a questão óbvia para todos. Quem é Deus? Ou quem é esse bendito? A resposta só pode ser uma: a Santíssima Trindade. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Como veremos na próxima semana, essas bênçãos são procedentes do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O culto cristão deve ser em louvor à Santíssima Trindade, pois Deus Pai, Filho e Espírito Santo devem ser o alvo da nossa adoração. Nós temos aqui o resumo mais basilar acerca desta pergunta: quem é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a resposta mais basilar da fé cristã. Encontramos então neste verso um resumo do plano de Deus para salvar os seus eleitos. Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade passada, entraram num pacto eterno de redenção,
para salvar a humanidade. Eu sei que esta doutrina, ela causa arrepios e repulsa em muitas pessoas. E muitas pessoas, por não compreenderem. Por não compreenderem esta maravilhosa doutrina. Mas pare por um segundo e pense. Reflita comigo. Você era um pecador desprezível, condenado ao inferno por natureza. Você era incapaz de ser salvo. Suas supostas boas obras eram como trapos de imundícia diante de Deus. Não serviam para nada. Você estava a passos largos para o inferno. Você estava em demérito diante de Deus. Você tinha uma dívida eterna. Esta era a sua condição. Então, você continua lendo e chega lá no versículo 4. Você descobre que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Que alívio, não? Que alívio, não? Também você descobre que Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível em sua presença. Aí você segue lendo, chega lá no versículo 5, você descobre que Deus te predestinou, e vem uma palavrinha aqui que as pessoas não associam com a doutrina da predestinação. Te predestinou em amor. Em amor. Olha a condição em que você se encontrava. Para te salvar, Deus teve que demonstrar um grande amor. O amor dele foi tão grande que ele foi capaz de salvar um pecador desgraçado como eu. Isso é amor. E qual deve ser a sua postura diante de alguém que te ama assim? Coração agradecido, louvores. Aí você continua lendo, descobre ainda no versículo 7, que este amor foi tão grande que Deus te adotou como filho. Agora você transita de inimigo para filho. Aí você segue lendo, isso estava no versículo 5, você segue lendo, chega no versículo 7, e descobre que Cristo pagou o preço da sua redenção, quando na cruz derramou o seu precioso sangue por você, para a glória de Deus. Aí você continua lendo esse capítulo, chega lá no versículo 11, e você descobre que foi predestinado de acordo com o plano de Deus, foi da vontade dele. Ele desejou a sua salvação, você nunca desejaria ser salvo. Aí você chega no versículo 13, você fica sabendo que foi selado em Cristo com o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo passou a ser o seu penhor, a sua garantia, e tudo isso para louvor da glória de Deus. Quão impactantes são essas verdades? Quão impactantes são essas verdades? E se essas verdades aqui não resultarem em louvores a Deus, isso significa que nada mais será suficiente para você. Nada mais será suficiente para despertar louvores em seus lábios. Talvez, você esteja apenas interessado em bênçãos materiais. Por isso, essas bênçãos espirituais não te façam estremecer de júbilo. Meus irmãos, não é maravilhoso descobrir que a Santíssima Trindade se preocupou conosco? Não é fantástico saber que Deus Pai planejou, que o Filho executou e que o Espírito Santo aplicou? E tudo isso antes da fundação do mundo, ou seja, nem existíamos. Não é maravilhoso saber disso? Sendo assim, abandone a ideia tola de que Deus te salvou com base no que Ele viu em você. Abandone essa ideia tola. Alguns acreditam que Deus, Ele olha para o futuro e Ele vê toda a sua bondade, toda a sua santidade, toda a sua perfeição, e Ele fala, eu vou salvar esse. Abandone essa ideia tola, porque se Deus olhasse o seu futuro, Ele continuaria vendo um miserável pecador, desgraçado, merecedor da ira de Deus, por natureza. Nada mudaria. Então abandone essa ideia tola, porque é uma ideia que traz desespero. Graças a Ele, Ele não viu a minha bondade no futuro.
Ele viu a bondade de Cristo que começou na eternidade passada. Diante dessas verdades, como podemos deixar de bendizer o nome santo de Deus? Como não entoar teus louvores? Você pode dizer assim: bendito seja o Deus Pai, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Espírito Santo. Você poderia dizer: bendito seja a Santíssima Trindade por realizar esse pacto de redenção para nos salvar? Será que você continuará menosprezando o estudo sistemático da palavra de Deus? Será que você continuará dizendo que anda muito ocupado para fazer um estudo aprofundado? Será que você continuará arrumando a desculpa de que você não tem tempo? Continuará aceitando a tolice de que a letra mata? Será? Nós vimos que a Santíssima Trindade é bendita. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veremos quais são as bênçãos dadas aos eleitos. E todas essas bênçãos são decorrentes do pacto de redenção. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É-nos dito, então, que a Santíssima Trindade nos abençoou com todas as bênçãos. Bom, se o texto parasse por aqui, muitos de nós poderíamos até nos alegrar agora e pensar: uau, então teremos aí bênçãos, prosperidades, dinheiro, bens materiais, afinal são todas as bênçãos. Poderíamos até viajar lá nas páginas do Antigo Testamento e constatar que os crentes naquele tempo, sim, eram abençoados financeiramente. E que naquele tempo ter posses era sinônimo de ser abençoado. Sim, podemos até olhar para os textos do Antigo Testamento. É fato que na maior parte do Antigo Testamento, o povo de Deus era abençoado dessa forma. E havia propósitos para isso. Mas quando adentramos as páginas do Novo Testamento, descobrimos que somos abençoados com bênçãos superiores a essas. Superiores às bênçãos financeiras, materiais. Somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Este acréscimo em Cristo se faz necessário, pois todas estas bênçãos vêm de Cristo e também por meio do Espírito Santo. São bênçãos mediadas a nós da parte de Deus por meio de Jesus Cristo via o Espírito Santo. Então, bendito seja o Deus Trino por nos abençoar nas regiões celestiais. Já vimos que nossas bênçãos são espirituais, isto é, são dadas por Deus em Cristo e aplicadas pelo Espírito Santo. Agora, atentemos para a posição dessas bênçãos. Essas bênçãos estão posicionadas nas regiões celestiais. E isso, naturalmente, nos faz lembrar que a nossa pátria não é aqui. Como cristãos, temos uma pátria celeste, que se encontra nas regiões celestiais em Cristo. Parece que nós já ouvimos isso antes, não? O tempo inteiro a Bíblia está nos lembrando de que nós somos daqui, que somos peregrinos, somos transeuntes. Nós temos uma outra pátria, e não é esta. Me lembro de Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Paulo diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Não é aqui. Está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, é dito que pertencemos a este domínio celestial. Não nos diz aqui que pertenceremos. Diz que pertencemos. Já, agora. Ele nos abençoou, passado.
Não é que Ele vai nos abençoar. Em Cristo já estamos nas regiões celestiais. Já habitamos, já somos pessoas, cidadãos das regiões celestiais. Veja a afirmação feita no versículo 6, lá do capítulo 2. Vire uma página e você vai chegar lá no capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez, passado, assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa bênção já é passada, já aconteceu. Deus já nos fez assentar. Estamos agora assentados nas regiões celestiais em Cristo. O crente, ele pertence a duas realidades. A realidade terrena e a realidade celestial. Ao mesmo tempo, estamos na terra e nas regiões celestiais. O aspecto glorioso desta verdade é que um dia os nossos corpos serão emancipados. Virá um dia em que não estaremos mais neste mundo caído. Estaremos apenas nas regiões celestiais. Hoje, estamos lá espiritualmente. Mas um dia os nossos corpos estarão lá fisicamente, após ser glorificado. Quando isso acontecer, estaremos livres do pecado para todo sempre. Estaremos com o Senhor e o veremos como Ele é. Percebe que a obra da salvação é eterna? Ela começa na eternidade passada, quando a Santíssima Trindade realiza o pacto eterno de redenção, ou seja, antes da fundação do mundo. E em Gênesis 3,15 nós descobrimos que este pacto seria um pacto de graça, que foi prometido na antiga aliança, e efetivamente estabelecido pelo sangue de Cristo na nova aliança, e agora descobrimos que os seus benefícios durarão por toda a eternidade. Por isso, bendito seja o Cordeiro. A salvação é eterna. Ela começa na eternidade passada e perdura por todo sempre. Isso também nos leva à percepção que possuímos duas naturezas, uma terrena e uma celeste. Por um lado, nós conseguimos enxergar este mundo sobre a ótica terrena. Somos desse mundo ainda, moramos aqui, vivemos aqui. Porém, diferentemente dos ímpios, possuímos uma ótica celestial da vida. Como cristãos, não devemos olhar para este mundo com a ótica do mundo. Devemos olhar para este mundo sobre uma ótica diferente, porque pertencemos a um domínio espiritual. Devemos enxergar o mundo com as lentes espirituais. Se você não sabe o que é uma lente espiritual, aqui, para você. Esta é a lente espiritual pela qual devemos enxergar o mundo. Nós não interpretamos a Bíblia a partir das nossas percepções particulares. Não seguimos os padrões impostos pela mídia, pela sociedade, por personalidades, por políticos. Não. Antes, subjugamos as nossas percepções particulares a uma cosmovisão bíblica. Houve um tempo em que os crentes influenciavam a sociedade caída. Hoje, muitos crentes se esquecem que são moradores das regiões celestiais em Cristo. E acabam flertando com este mundo, ao invés de influenciar, passam a ser influenciados pelo mundo. O Senhor Jesus disse que os crentes são o sal do mundo. Nós somos o sal desta terra. Segundo John Stott, o sal ele tem 3 funções básicas: preservar, conservar, ele faz arder e ele dá sabor. Ele dá sabor. O crente ele deve fazer arder esse mundo caído que está em feridas. Deve fazer arder. O crente como sal deve preservar, conservar puro, íntegro. E também deve dar sabor. Alguém disse que os crentes modernos não são mais sal, são docinhos. O ímpio, quando se aproxima do crente, ele sente um docinho gostoso. A mensagem dele pouco importa, não incomoda. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo.
Quantas igrejas hoje se tornaram profanas por introduzirem seus cultos de forma pragmática elementos contrários ao princípio regulador do culto? São igrejas que estão no mundo e que se deixaram influenciar por esta pátria terrestre. Que Deus tenha misericórdia dessa igreja aqui. Que Deus nos ajude a não nos esquecer que habitamos temporariamente nesta terra, mas já somos habitantes de uma pátria celestial. Qual será a sua postura diante da verdade de que possuímos duas pátrias? Se deixará dominar pelos padrões mundanos? Ou se conformará aos padrões celestiais? Lembre-se, estamos já habitando nas regiões celestiais. Sua maneira de agir, seu palavreado, seu modo de pensar, seu modo de reagir, revela que o seu coração está enraizado nesta pátria ou na pátria celestial? Como está seu coração? Nós devemos responder a esta questão, se o seu coração está enraizado aqui ou na pátria celestial, sondando os nossos corações. Nós só podemos responder essa pergunta depois de olhar para os nossos corações. Porque é o nosso coração que revela o que temos entesourado. Se o seu coração está nesta pátria aqui, então você está em maus lençóis. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do tesouro, do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Queridos ouvintes, devemos avaliar nossos corações. E ao avaliá-los, podemos constatar que temos coisas mundanas nele. Coisas terrenas. Coisas blasfemas. Coisas imorais. Coisas que entristecem o Espírito Santo. Saiba que aquilo que está no seu coração pode ser percebido através das palavras que saem dos seus lábios. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ao olhar para o seu coração neste momento, você pode se deparar com duas realidades. A primeira realidade é, pode ocorrer que em o seu coração ele foi transformado por Deus. Pode ocorrer que realmente ele foi transformado por Deus. Mas agora, você está vivendo um período de distanciamento do Senhor. Você está afastado dele. Você de fato foi regenerado, mas você está distante dele. E se esse for o seu caso, se arrependa e se volte para ele. Ajuste suas lentes e volte a enxergar o mundo com as lentes do Evangelho. Abandone as práticas que entristecem o Espírito Santo. Mas pode ser que a sua realidade seja outra. Pode ser que você nunca foi regenerado. Sendo assim, você é uma árvore má. E como uma árvore má, você só produz maus frutos. Ainda olhando para o texto de Lucas, veja o que Jesus disse nos versos que antecedem o texto que eu acabei de ler. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Veja esse mesmo texto em Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 23. Ali temos outras informações que foram dadas por Mateus que Lucas não deu. Mateus complementa. Ali somos informados que Jesus estava confrontando os falsos mestres. Veja o desfecho final e assustador desta passagem. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios, não realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se ao avaliar o seu coração, você percebeu que esse texto se aplica a você? Então não me resta mais nada a não ser dizer a você, se arrependa. Confesse os seus pecados, creia em Cristo Jesus, pois toda árvore que não produz bons frutos serão cortadas e lançadas ao fogo. Ao fogo. Esse é um texto assustador, não é verdade? Pessoas que falavam em nome do Senhor, que profetizavam em nome do Senhor, pessoas que até realizavam milagres em nome do Senhor. Aí Jesus olha para tudo isso e diz assim, eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci. Apartem-se de mim porque vocês praticam o mal. Talvez essa pode ser a sua realidade. Talvez você é um religioso, que faz coisas de crentes. Talvez você fala como um crente. Talvez você carrega uma Bíblia debaixo do braço. Porém, se o seu coração não foi regenerado, você está se enganando. Você está se enganando. E naquele dia o Senhor vai dizer assim a você, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então avalie o seu coração. Se esse texto se aplica a você, se arrependa dos seus pecados. Confesse ele a Cristo. Creia nele. E seja livre de ser lançado ao fogo. Agora voltemos para o nosso texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que são todas as bênçãos espirituais? Quais são as bênçãos espirituais que o crente já recebeu? Bom, essas bênçãos espirituais, elas estão espalhadas em toda a Bíblia. Também nesta carta aqui, ela está espalhada. Mas por hora eu quero me deter apenas nas bênçãos espirituais presentes neste capítulo. Quais são? Primeira bênção espiritual. Somos santos e fiéis. Isso está lá no versículo 1. Nós vimos na semana passada que ser santo significa que você foi separado por Deus e que a sua fidelidade não é intrínseca a você, mas é uma fidelidade encontrada no Filho de Deus, que como seu representante, te representa de forma fiel. Essa é a primeira bênção. Duas, né? Santo e fiel. Segunda, recebemos pela graça da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, a paz. Isso está lá no versículo 2. Recebemos pela graça, de forma gratuita, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a paz. Próximo. No versículo 3, descobrimos que somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Próxima bênção. Em Cristo fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 4. No versículo 5 nós descobrimos que fomos predestinados em amor. Deus nos amou. Ainda no versículo 5 descobrimos que fomos adotados como filho de Deus. No versículo 7 descobrimos que em Cristo temos a redenção dos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida eterna, vertendo o seu precioso sangue naquela cruz. Versículo 8 agora. Recebemos de Deus um derramar de sabedoria e entendimento. O Espírito Santo nos leva a entender as coisas de Deus. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Versículo 9.
recebemos a revelação do mistério da sua vontade. É importante entender o que quer dizer isso aqui. O que é revelação do mistério da sua vontade? Mistérios são verdades que outrora estavam ocultas e que haviam sido descortinadas diante dos crentes nos dias dos apóstolos e profetas. Esses mistérios, na verdade, são as mensagens do Evangelho que foram espalhadas pelos apóstolos e profetas. Então, nós recebemos a revelação do mistério da vontade de Deus. Onde é que está isso? Aqui. Revelação do mistério da vontade de Deus. Versículo 11 e 12. Em Cristo fomos escolhidos, tendo sido predestinados para o louvor da glória de Deus. Mais uma bênção. Em Cristo recebemos o selar do Espírito Santo de Deus e passamos a ter a garantia da nossa salvação, pois passamos a pertencer a Deus. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Versículos 13 e 14. Eu concluo repetindo o que eu disse acima. Se essas bênçãos não forem suficientes para mover o seu coração a bendizer a Deus, nada mais será. Estamos diante das maiores e melhores bênçãos que possamos receber. Muito mais valiosa do que todos os tesouros do mundo. A nossa salvação em Cristo Jesus. A nossa salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, queridos irmãos, anteriormente estávamos mortos em nossos pecados, éramos totalmente depravados, vivíamos distantes de Deus, éramos incapazes de buscar e de seguir a Deus. Por nossos pecados estávamos condenados, e a nossa dívida era eterna, e não tínhamos como pagar pela nossa salvação. Sendo assim, não havia solução. Mas Deus, a Santíssima Trindade, escolheu nos amar, escolheu nos salvar, mesmo sendo nós desprezíveis, imerecedores. Mesmo assim, Cristo pagou a nossa dívida na cruz, porque foi lá na cruz que o seu sangue verteu, foi lá na cruz que foi pago o alto preço. Mas Cristo Jesus, Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. E nós também vencemos juntos com Ele. Por isso, bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o santo nome de Deus. Eu quero cantar com vocês essa última parte. Nós vamos cantar essa verdade. Nós vamos cantar uma música que fala da escolha de Deus. De como Deus escolheu nos amar. Como Deus nos escolheu nos salvar. Vamos descobrir através dessa música que foi pago um alto preço. Vamos descobrir que tínhamos uma dívida eterna e que somente Deus poderia pagar. Então eu quero pedir que você, por favor, se coloque em pé nesse momento. Deus
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ó Santíssima Trindade, nós bendizemos o Teu nome, porque ao nos depararmos com essas verdades, nós somos impactados com elas. Obrigado, ó Deus Pai, porque o Senhor nos amou, apesar de sermos pecadores, miseráveis. Mesmo olhando para nossas condições, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor nos predestinou em amor. O Senhor nos amou primeiro. Por isso, bendito seja Deus Pai. Bendito seja o Filho, pois através do seu sangue temos a redenção. Através da tua obra na cruz, somos adotados como filhos. Bendito seja o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o Espírito Santo que nos selou em Cristo, que é o nosso penhor, que é a garantia. Bendito seja o Espírito Santo que nos convenceu dos nossos pecados. Bendito seja a Santíssima Trindade por este pacto de redenção que começou na eternidade passada e que foi estabelecido na morte de Cristo, no pacto de graça. Bendito seja o Deus que nos salvou. Bendito seja o Deus que nos perdoou. Bendito seja o Deus que nos inseriu neste corpo que chamamos igreja. Ó Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer por esse momento de culto ao Senhor. Momento no qual cantamos a Ti, falamos com o Senhor em oração, ofertamos. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus bendito. Queremos te agradecer por esse salão que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Queremos te agradecer, Senhor, porque se não fosse a Tua bondade, as Tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui. Tudo que temos é fruto da Tua bondade. Sendo assim, ó Santo Deus, nos ajude a ter uma cosmovisão bíblica, a olhar à nossa volta, a olhar para o mundo com as lentes do Evangelho. Não nos permita, Senhor, ser seduzidos pela propaganda da TV, pelos conceitos modernos. Nos ajude, Senhor, a fixarmos a nossa mente na Tua palavra. Na Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigado por nos abençoar com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Queremos também, Senhor, encerrar este culto. Nós encerramos este culto no nome santo de Jesus, porque se não fosse Ele, este culto não aconteceria. Se não fosse a morte vicária, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o amor do Deus Pai, se não fosse a ação do Espírito Santo em nós, se não fosse o sangue derramado naquela cruz, não estaríamos aqui. Então, Deus, receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Nós bendizemos o Teu nome em Cristo Jesus. E encerramos assim este culto também em Teu nome. Te agradecemos e bendizemos o Teu nome. Amém.